Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Estamos aqui hoje na mesa com o André Magnelli. Olá, André. Olá, pessoal. Com o nosso convidado, segunda vez aqui no Conversas, Felipe Freiler. Olá, Felipe. Olá, boa tarde. Tudo bem? Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao Conversa de Ateliê. Estamos aqui para bater um papo sobre uma palavra importantíssima nas agendas políticas e acadêmicas desde que ela apareceu, o liberalismo, né? Nas ciências sociais, o liberalismo ele permanece, né, como um pano de fundo implícito ou como objeto explícito de reflexão já há muito tempo. Ele já foi criticado, rejeitado, reabilitado, criticado novamente. Mas o atual contexto geopolítico fomenta uma retomada, né, desse termo e das reflexões sobre esse termo por alguns motivos, né? Por exemplo, a ascensão da extrema-direita ao redor do mundo, em particular a sua combinação com pautas econômicas autodenominadas liberais, né, ou denominadas por seus detratores e críticos como neoliberais, as guerras ao redor do mundo, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, agravado depois da invasão no território ucraniano em 2022, o conflito no Oriente Médio também entre Israel e Hamas, e, mais recentemente, a reeleição do Donald Trump nos Estados Unidos e as suas medidas protetivas nacionalistas, né, que contrariam uma longa tradição de abertura econômica do país, que tem sido um signo do liberalismo durante o século XX, né, até o momento. Na história do pensamento político, em particular, o liberalismo tem raízes nos séculos XVII e XVIII, com pensadores como Locke, Montesquieu, Adam Smith, né, os iluministas escoceses, franceses e ingleses que desafiaram a monarquia absolutista e o antigo regime em nome de uma ordem fundada nos direitos naturais do indivíduo humano, fundamentados racionalmente, né? No lugar da tradicional divisão de trabalho baseada em linhagem, parentesco, subsistência, o livre mercado das transações entre produtores e consumidores. No lugar da ordem política sacramentada por Deus, um arranjo de indivíduos racionais que entram em acordo acerca dos modos de reger a sua vida comum, né? Durante a Guerra Fria, um pouco mais adiante, o liberalismo volta ao palco como a opção associada ao capitalismo e oposta ao socialismo, na grande divisão, a polarização binária da época da Guerra Fria. Na perspectiva de países do bloco ocidental, né, ser liberal significava ser opositor, alternativo, né, contrário aos governos autoritários, como o recém-adotado regime nazista, né, o recém-derrotado regime nazista e o ameaçador espectro comunista da União Soviética, né? Essa narrativa que eu estou fazendo aqui é uma narrativa que é inevitavelmente simplista, né? Ela passa por cima de uma série de nuances, porque dentro mesmo do liberalismo há muitas variações. A gente tem um liberalismo social-democrata, de raiz keynesiana, que está distante, muito distante do liberalismo da escola austríaca, de Hayek, que também não é a mesma coisa que o liberalismo utópico clássico, né? Para parafrasear aí a expressão de Rosan Vallon, né? O adjetivo mesmo liberal ele é usado em conexão com vários substantivos, feminismo liberal, por exemplo, e adquire sentido diferente a depender do contexto que você está falando. Ser liberal nos Estados Unidos é uma coisa e não é a mesma coisa que ser liberal no Brasil, né? Diante dessa riqueza de significados, muitos dos quais às vezes se chocam, se contradizem, né? E diante do nosso momento atual, como é que a gente fala do liberalismo, né? Ou antes ainda, por que falar do liberalismo? Por que a gente ainda discute? Qual é o sentido dessa reflexão? E o que a gente pode aprender com um novo olhar sobre o liberalismo hoje? É isso que a gente vai conversar e a mesa está aberta. Fiquem à vontade. Bom, obrigado pelo convite que vocês me fizeram, né? Teria muitas coisas para falar, porque de fato essa palavra aí, liberalismo, evoca muitas coisas, né? Evoca muitos sentidos, como você estava falando, sentidos que são por vezes até contraditórios, né? De modo que é uma palavra que, enfim, eu sempre proponho isso, sempre procuro falar isso para os meus alunos, né? Deve vir antes como um ponto de interrogação, como algo que suscita questões, do que como um conjunto de respostas fixas e prontas, né? Porque, enfim, a palavra em si, se vocês quiserem, ela diz muito pouco tirada de contexto, né? Ela, sem dúvida, ela mobiliza paixões, mas sempre que eu ouço discursos assim, o liberalismo é isso, o liberalismo é aquilo, o liberalismo defende isso, defende tal concepção de liberdade, defende tal política,
a primeira pergunta que eu faço é, bom, que liberalismo, né? Onde, quando, do que você está falando, porque é uma palavra que fora de contexto significa muito pouco, né? Claro, qualquer conceito político fora de contexto significa pouco, né? É sempre importante colocar as coisas em contexto, mas acho que talvez no caso do liberalismo isso seja ainda mais forte, né? Porque os sentidos atribuídos à palavra mudaram muito ao longo do tempo, e eu diria mesmo, né, aqui pegando um argumento que é feito pelo Duncan Bell, né, um pesquisador num influente ensaio que ele escreveu, chamado What is Liberalism? Né, o que é liberalismo? É um ensaio publicado cerca de 10 anos atrás, se não me engano. Ele fala sobre o sentido expansivo que o conceito de liberalismo teve, né? De que ser liberal durante um certo tempo, né, principalmente no século XIX, era considerado uma ideologia específica, uma corrente política específica, em geral situada, inclusive, mais no campo da esquerda, né, os liberais seriam aqueles que eram defensores do legado da Revolução Francesa e de um ideário progressista, ou pelo menos de um ideário, né, ligado à democracia constitucional e às liberdades de indivíduos e de minorias, em oposição a uma ordem política mais tradicional, né, fundada na tradição, fundada no direito divino, no absolutismo, na classificação hierárquica da sociedade, né? E isso é entendido como uma ideologia entre outras. E é sobretudo no século XX que há esse movimento expansivo do liberalismo que acaba sendo identificado à modernidade de modo geral, né? Inclusive uma modernidade mais ampla do que o próprio legado da Revolução Francesa e do governo constitucional representativo, né? A partir daí, a partir do século XX, que se começa a identificar o liberalismo já, como você falou, né, Lucas, já no século XVII, já em autores como John Locke, né, que nunca usaram, né, a expressão liberal, pelo menos no sentido diretamente político, e que não foram considerados liberais pelos primeiros liberais no início do século XIX, mas no século XX há esse movimento expansivo e se começa a falar em democracia liberal, né? Que é, na verdade, a democracia dos modernos. A gente até pode discutir ligado a esse movimento de expansão da extrema-direita que você falou. Hoje em dia está muito na moda se falar em democracia iliberal, mas que, enfim, a gente pode aprofundar isso, mas acho que temos vários motivos para negar que a democracia iliberal seja, de fato, uma democracia, né? Então, democracia liberal é, na verdade, a forma moderna da democracia, e existe uma associação, então, entre liberalismo e modernidade. E isso faz do liberalismo algo onipresente, né? Inclusive para quem não se reivindica liberal, né? O simples fato de viver na modernidade, de algum modo, faz com que o liberalismo esteja por toda parte, né? Ele seja um fato, né? Marcel Gauchet, que acho que é um autor relevante para essa discussão, que a gente pode aprofundar, fala em fato liberal, né? Um dos traços constitutivos da liberdade, ligado a ideia de indivíduos detentores de direito, ligados a essa sociedade que tem uma consistência própria, uma coesão própria, que não depende inteiramente da sua instituição pelo poder político, né? São traços definidores da modernidade, mas o reconhecimento desses traços não obrigam ninguém a ser liberal propriamente dito, né? O próprio Marcel Gauchet, embora insista muito nesse fato liberal, ele próprio pode ser considerado como antiliberal, ou crítico do liberalismo em vários sentidos, porque ele é um crítico justamente desse encerramento da política na esfera dos direitos individuais. Ele insiste muito como, apesar do fato liberal, é preciso pensar essa instituição da sociedade pelo político, né? Então, enfim, talvez já tenha falado muito, mas começaria a discussão um pouco por aí, e de como essa expansão do significado de liberalismo para cobrir a modernidade como um todo, inclusive uma modernidade maior até do que os eventos que levaram à criação dessa identidade política liberal, isso faz com que haja sempre
digamos assim, dois níveis que a gente precisa diferenciar bem: o nível desse fato liberal, que está ligado à modernidade, e o liberalismo como ideologia, né? E mesmo o liberalismo como ideologia também é sempre muito difícil de definir, porque mesmo entre quem se reivindica liberal como ideologia, as compreensões possíveis dessa identidade política divergem muito, né? Eu, às vezes, sou tentado a simplesmente falar, esqueçam a palavra liberal, né? Essa palavra não quer dizer absolutamente nada, né? Se o liberalismo vai de Javier Milei e do Partido Novo no Brasil até os democratas americanos, né? Ou seja, o que em um lugar é a extrema-direita, em outro lugar seria agora mais à esquerda do espectro político, eu me pergunto o que a gente ganha ao falar em liberal, do ponto de vista político. Mas, por outro lado, a identidade está aí, né? A palavra está aí, o conceito está aí, e não cabe a nós, né, teóricos políticos ou pesquisadores da política, decidir arbitrariamente que palavras podem ser usadas e quais não podem. A gente tem que lidar com esse conceito e com essa identidade que aí está, tomando um pouco essas precauções sobre as quais eu falei, né, da distinção entre o fato liberal, que é o traço definidor da modernidade, um dos traços definidores, e as identidades liberais, que também a gente pode aprofundar os diferentes sentidos em que é possível ser liberal hoje em dia. Né? Eu proporia, assim, já indo na esteira do próprio Felipe, de aprofundar, então, o que seria essa compreensão sobre o que é liberal e os limites de um uso muito laxista do termo. Uma das vantagens da formação histórica e filosófica é da gente aprender a tomar cuidado com os termos que a gente usa, né? Por exemplo, quando a gente está falando de liberalismo e tem uma perspectiva histórica e filosófica, a gente poderia primeiro reduzir um conceito muito geral, que é a ideia de que liberalismo é aquele que defende, sobretudo, a autonomia dos indivíduos ou grupos, né? De alguma forma associado a uma ideia de sociedade civil que é anterior às relações políticas estabelecidas pelo Estado, inclusive fundantes dela. Né? Isso pode, por exemplo, levar a haver uma origem do liberalismo clássico em um autor como John Locke, que tem um certo tipo de repertório, né? E também Thomas Hobbes, são bem diferentes. Né? Hobbes, de certo sentido, poderia se dizer um iliberal e não um liberal. Né? Mas, em termos de conceitos, tem essa questão, né, de como que o liberalismo, classicamente, ele teve um certo tipo de raciocínio baseado na ideia da autonomia do indivíduo e do contrato como fundante da sociedade. Mas isso pode levar tanto a soluções mais autoritárias, como o Hobbes, que podemos dizer até ganhando roupagens iliberais, quanto numa resposta à la John Locke. Quando a gente vai para o Montesquieu, o Montesquieu ele traz um elemento a mais no repertório do liberalismo, que eu acho que é extremamente importante, e poderia se dizer como a grande referência dessa passagem do liberalismo mais da aurora da modernidade para o liberalismo moderno, que é essa preocupação com a possibilidade sempre existente de um abuso do poder, da possibilidade sempre presente de que o poder, o governo, o processo representativo venha a se exacerbar e gerar uma forma de tirania ou de ditadura ou algo assim. Então, essa ilusão lúcida do liberalismo, para remeter ao Marcel Gaucher, que é uma outra expressão dele, é essa de entender que, diante do fenômeno da política, é importante ter uma arte de evitar a tirania, para simplificar demais. E nisso Montesquieu cria uma certa arte de fazer isso, a partir da teorização dele, tem toda a parte de uma espécie de proto-história, uma proto-estudo comparado dos regimes políticos, mas, sobretudo, a questão dele sobre os freios e contrapesos, a evitar uma concentração de poder dos recursos de poder sobre um poder só,
e tudo aquilo que criou uma certa engenharia, que depois a gente vai entender como uma engenharia institucional democrática, que é um legado até hoje. Isso é legado do individualismo, do liberalismo, né? Não por exemplo, Montesquieu não propriamente seria um individualista, né? Mas ele defende essa outra face do liberalismo, que é limitar o poder. Quando a gente fala de liberalismo de uma forma crítica, e muitas vezes essa crítica generalizada, ela acaba sendo uma certa herança do século XIX, em que, apesar do liberalismo ter sido associado à própria revoluções modernas, né, como o Felipe falou, a tradição marxista, né, o Marx, sobretudo, ele avançou um certo tipo de repertório de raciocínio em que o liberalismo ficou associado à ideia de autonomia individual, e junto com elas também os direitos do homem e do cidadão, que também esteve muito associado durante o século XIX e XX a um certo repertório do liberalismo, né? Porque o liberalismo está muito associado a essa tradição ao constitucionalismo, isso também é Montesquieu, né? Isso também vai ser outros autores do período revolucionário francês. Esse tipo de repertório do constitucionalismo é criticado por uma esquerda que ascendeu e, dentro de uma perspectiva revolucionária, associou a defesa dos direitos humanos, do direito cidadão, os direitos civis, a autonomia do indivíduo, ou até dos grupos sociais, como, de alguma forma, associado a uma ideologia da sociedade burguesa, né? Então, é nisso que a gente acabou interpretando, de alguma forma, certo tipo de tradição, quanto mais associada à esquerda, mais se tornou comum um certo tipo de visão de que o liberalismo é aquele que deve ser criticado. Uma certa tradição iliberal se formou a partir dessa tradição associada, de alguma forma, a um ideal revolucionário. Dentro desse enquadramento do que é uma certa tradição liberal, que eu estou ainda situando século XVII, XVIII, XIX, e pensando sobretudo XIX, tem uma figura importante que o Felipe escreveu um livro sobre, né, que é o Benjamin Constant, né, que eu acho que dois, junto com outros, como o François Guizot, que conceitua um certo tipo de liberalismo que é interessante até hoje, junto com a tradição de Montesquieu. Todo o liberalismo europeu, e nesse caso francês, que é totalmente diferente do que chama de neoliberalismo. É nisso que eu estou querendo só ressaltar, que são tradições muito diferentes, né? Mas o que tem num Benjamin Constant, que eu acho que é relevante, que está dentro desse horizonte de reflexão, dessa lucidez do liberalismo como um ponto importante, do qual parte esse liberalismo moderno? É meio que a sabedoria também, de alguma forma, do Montesquieu, deslocada para uma outra perspectiva. O Benjamin Constant ele vai falar sobre a diferença de liberdades antigos e liberdades modernos, né, naquele texto clássico dele. Definitivamente, Constant não é redutível a isso. É uma obra extremamente complexa e interessante, e esse texto é apenas um filigrana da obra dele. Mas é importante no sentido de conceituar uma diferenciação entre os regimes de sociedades, que podemos falar hoje em dia, numa linguagem mais atual, extremamente complexas e plurais como a nossa, em que as reivindicações das liberdades individuais e da liberdade, digamos, da sociedade civil é algo característico da nossa sociedade. Não é possível juntar as sociedades numa concepção de unidade e homogeneidade social, né? A liberdade dos antigos, que era a liberdade que fundou certo tipo de tradição republicana, ela só seria possível no mundo moderno por meio de uma tirania, por meio da imposição autoritária, né? Então, tem um certo tipo de fato liberal que é associado à experiência de sociedades plurais, né? Indo muito rápido. O fato liberal é que, numa sociedade complexa como a nossa, não tem como você querer restabelecer o como que homogeneizaria a sociedade a ponto de você criar uma ideia de uma coisa pública única, vontade única, todos em uníssono, né? Os projetos na modernidade de fazer isso, nas suas diferenças grandes, seja caiu no terror revolucionário no jacobinismo francês, que é contra ele que o Benjamin Constant argumentou, seja pode cair até mesmo no que o Tocqueville, no outro registro do liberalismo, também toca, Alex Tocqueville, quando ele fala que também
um certo tipo de homogeneização social para uma ideia de igualdade, uma massificação pode levar a uma tirania, nascer dentro da democracia, seja pode cair nos totalitarismos, né, do século XX, a tentativa de alguma forma compor um. Então, essa questão então do liberalismo é uma constante. O que não é algo claro, e eu acho que é nisso que eu queria só passar a bola e sinalizar, é que quando o Benjamin Constant fala sobre isso, é óbvio que ele prepara o terreno também, e na economia política moderna, isso se fortalece com Adam Smith e outros, a ideia de que esse tipo de experiência de liberdade tem a ver com a liberdade de iniciativa, aquilo que depois vai levar a um certo curto-circuito, que sociedade é mercado. Não é necessário que sociedade seja mercado, são registros que podem operar perfeitamente diferentes, e é importante que faça um registro diferente, e a sociologia nasce dizendo isso. Sociedade não é mercado. Não é mercado nem Estado. Sociedade é uma esfera própria. O que acontece é que certos tipos de liberalismo levaram a uma espécie de fusão entre sociedade e mercado, como se a livre esfera de iniciativa dos indivíduos, a possibilidade de autodeterminação, de autonomia, fosse no mercado. Isso é uma tradução equivocada, completamente equivocada, que se formou no certo período do século XX, que é uma possibilidade dentro da tradição liberal, que está presente, por exemplo, num Hayek, e que foi retomado como um argumento contra a social-democracia, contra experiências totalitárias, e que acaba levando, digamos, um trabalho, sobretudo conceitual, ideológico, e todas as transformações do mundo dos anos 80 em diante, acabou caindo no que chama de neoliberalismo. Mas neoliberalismo, poderíamos dizer, nas suas consequências últimas, antiliberal, no sentido que eu falei. É quando você reduz todas as liberdades à liberdade econômica. Quando você tem liberdade econômica, você não vai ter as liberdades várias que são valorizadas na tradição liberal. Liberdade civil, liberdade política, liberdade cultural, autodeterminação do indivíduo. Se eu sou coagido por mecanismos de mercado que não me permitem um espaço de liberdade, onde está a minha liberdade? Então, são questões que, dentro do próprio registro liberal, podem ser debatidas, que pode levar a uma posição de liberalismo mais social, um liberalismo que foca mais na autonomia moral dos indivíduos, um Durkheim, por exemplo, e não na ideia de uma autonomia do mercado em relação à sociedade. Então, nesse ponto que eu acho que vale a pena a gente trabalhar o registro das diferenças, sem os abusos que hoje em dia se faz, que todo mundo vira neoliberal. E a gente não entende muito bem, então, como é que discernir as coisas e até mesmo entender o que é liberalismo. Acho que o André falou várias coisas muito importantes, pegando justamente traços estruturais da sociedade moderna, né? Como eu falei, depois a gente pode aprofundar o que significa os vários sentidos que ser liberal pode ter hoje em dia, mas, como eu também falei, liberalismo, o sentido de liberalismo se expandiu a ponto de se confundir de algum modo com a modernidade, e você falou, né, André, dois elementos centrais da sociedade moderna. Por um lado, os direitos dos indivíduos, por outro lado, a instituição do mercado. Não que a modernidade tenha inventado direitos, nem inventado o mercado, mas são duas instâncias que adquirem uma centralidade maior na sociedade moderna, em função, sobretudo, da consagração da figura do indivíduo, né, e do individualismo como forma social, né? Você fala também do Tocqueville, né? Tocqueville, embora seja frequentemente retratado como um liberal, talvez seja, depende do sentido que a gente atribui à palavra, mas ele foi, antes de tudo, um analista, um intérprete da sociedade moderna e foi um dos que, de modo mais canônico, né, caracterizou o que é esse individualismo da sociedade moderna, né? Ele falava em sociedade democrática, né, em oposição às sociedades aristocráticas. A gente pode ler sociedade democrática como uma linguagem pela qual Tocqueville falava da sociedade moderna. Ele falava, passo que a sociedade aristocrática era uma espécie de cadeia
né, de uma série de vínculos hierárquicos que existiam antes mesmo de haver o indivíduo, de modo que, quando cada um vinha ao mundo, ele já tinha um lugar nesse grande vínculo hierárquico formado por tempos imemoriais, legitimados pela tradição e tal. Na sociedade moderna, como se cada indivíduo existisse por conta própria, né? Pudesse se conceber como separado dos demais, e os vínculos que ele estabelece com os demais são vínculos voluntários, são vínculos pela forma do contrato, né? Porque ele até fala, né, tem um capítulo interessante sobre o que ele chama de relação entre o servidor e o amo, que já é uma linguagem um pouco aristocrática, mas para falar sobre as relações entre o patrão e o trabalhador, que na sociedade democrática é uma relação natural, que, né, cada um já nasce servidor ou já nasce amo, e na sociedade democrática isso vai ser fruto de um contrato livremente estabelecido entre as partes. Não à toa as próprias teorias do contrato social, mesmo que cada uma delas tenha consequências políticas muito diferentes, fazem parte, de algum modo, desse sentido expandido da ideia de liberalismo, né? E daí um pouco essa ideia, como você está falando, de que o próprio Hobbes, por vezes, é associado ao liberalismo, porque pensou por esse paradigma do contrato entre indivíduos previamente livres e iguais, que é típico da modernidade. E, numa sociedade de indivíduos, justamente, a dimensão dos direitos desses indivíduos é central, e boa parte dos autores que a gente chama de liberais são autores que deram importância a isso, o próprio Constant, né, a ideia de direitos do indivíduo a serem consagrados por uma Constituição. E a dimensão do mercado também é importante, porque o mercado, muitos autores, inclusive mais contemporâneos, vão falar isso, o mercado é a forma por excelência pela qual indivíduos que se concebem como livres e iguais entram em relação. Justamente, eles trocam seus bens no mercado mediante contratos, né? Enfim, contratos de compra e venda. Então, todas essas figuras, né, dos direitos, do contrato, do mercado, têm uma certa relação, mas tem uma certa tensão também. Acho que isso apareceu na sua fala, né? Porque o liberalismo centrado nos direitos é diferente do liberalismo centrado no mercado. E daí vem a distinção, né, a famosa distinção entre liberalismo político e liberalismo econômico, que por si só também poderia ficar horas falando sobre isso, porque é uma distinção importante, mas também é mais complexa, porque é possível pensar em autores que foram apenas liberais políticos, mas não liberais econômicos e vice-versa, mas em boa parte dos autores mais canônicos do período de formação do liberalismo, havia uma certa confluência entre as duas coisas. No próprio Constant, há essa confluência. Eu diria que Constant o foco dele é mais o liberalismo político, nos direitos e tal, mas quando ele escreve sobre economia, ele também defende teses alinhadas à ideia de laissez-faire, né, de que a economia funciona melhor quando há menos intervenções do poder político, etc. Né? E eu acho que, enfim, trazendo esses autores que nos são caros, né, os autores ligados àquilo que o Christian Lynch chamou de a escola francesa do político, acho que há também maneiras diferentes de entender a relação entre esse liberalismo dos direitos e o liberalismo do mercado. O Pierre Rosanvallon, né, num dos primeiros livros dele, que é o Capitalismo Utópico, crítica da ideologia econômica, que depois tem versões posteriores com outros títulos, né? Aqui no Brasil é uma versão posterior que se chama O Liberalismo Econômico, História da Ideia de Mercado. O Rosanvallon escreveu um prefácio no qual ele trabalha um pouco essas diferentes figuras do liberalismo político, liberalismo econômico, ele chega a falar em um liberalismo moral, centrado na autonomia moral do sujeito, e fala que são figuras diferentes, mas que têm um certo horizonte comum, que é o horizonte da despolitização, que é justamente de pensar uma sociedade apolítica, seja uma sociedade dos indivíduos de direito, que poderia se resolver
pela esfera do poder judiciário que garante esses direitos, né? Esse seria o liberalismo político sendo levado ao extremo, e o liberalismo econômico não pensa tanto pelo paradigma dos direitos, mas o próprio mercado seria suficiente como forma de regulação da sociedade. Porém, no mesmo livro, o Rosan Vallon estabelece uma outra distinção, que não é exatamente entre liberalismo político e econômico, mas ele fala em um liberalismo utópico e um liberalismo positivo. O Lucas até falou sobre o liberalismo utópico, né? Falando que o liberalismo utópico ele é justamente essa utopia da despolitização da sociedade completamente autorregulada pelo paradigma do mercado, e que para o Rosan Vallon isso vai até além do liberalismo econômico no sentido estrito, porque mesmo certas variantes do liberalismo político, inclusive em forma progressista, né, ele fala, por exemplo, do Thomas Paine, entendem o mercado num sentido político, né? O mercado é a forma de relação entre indivíduos livres e iguais, né? E aí isso o Rosan Vallon fala que pode ser pensado num liberalismo positivo, que é o liberalismo dos direitos humanos, mas eu acho que ele está muito pensando no Claude Lefort, né, os direitos humanos entendido não como uma forma final de sociedade, né, a forma perfeita de uma sociedade de indivíduos livres e iguais, mas como uma bandeira política mesmo, né, como uma maneira não de conceber uma sociedade perfeita que encerraria a história, mas como um motor da luta política, e por isso seria um liberalismo não utópico, né, que não projetaria um fim da história. E só para encerrar essa parte, eu passo a palavra para vocês, acho que o Gaucher, sobre o qual a gente estava falando, ele eu não sei o que o André diria, mas eu acho que ele tende a fazer uma aproximação entre os direitos e o mercado, ou antes vê o mercado como uma consequência da exacerbação da lógica do direito, né? Porque justamente quando você exacerba uma lógica do direito, entendendo que a sociedade nada mais é do que uma soma de indivíduos detentores de direitos, o mercado é a forma pela qual esses indivíduos podem entrar em relação, né? Então, tudo isso são referências para pensar como direitos e mercados têm uma relação complexa, né? Eles podem ser entendidos como tendo um certo vínculo, mas, ao mesmo tempo, eles, do ponto de vista político, das ideologias políticas, eles podem ativar dinâmicas diferentes, né? Diferentes modalidades de liberalismo como ideologia política. Eu queria tocar nesse aspecto utópico do liberalismo, né? Eu sei que o Rosan vai falar de um tipo, né, o liberalismo utópico, mas pensando aqui enquanto vocês falavam, me parece que tem assim como a gente pode entender a palavra modernidade, né, por uma definição de um conjunto concreto de fenômenos, né, a modernidade é X, A, B, C, D, né? A gente também pode falar dela em termos de um projeto, certo? A modernidade enquanto projeto de sociedade, enquanto um horizonte utópico, né? Do mesmo modo, me parece que o liberalismo está ligado a essa ideia de um horizonte, de um projeto político, né? Pelo menos um conjunto de promessas, né? Que desenham um horizonte de uma vida política possível, né? E aí, é nesse caráter utópico que eu acho que, enfim, estou chamando de utópico, mas pode chamar de outra coisa, que reside realmente assim, o núcleo da questão que motivou até a gente conversar sobre isso, né? Que é se perguntar o que a gente pode aprender com isso, aprender com esse legado liberal, né? Porque se de um lado a gente tem essa riqueza e essa diversidade dentro desse arcabouço, de outro lado a gente tem também, né, exemplos agora no mundo, né, eu diria, reviravoltas, né, nas instituições tradicionalmente associadas ao rótulo liberal e nos países também, né, nos grandes personagens associados ao rótulo liberal, né? E isso coloca algumas perguntas que já foram perguntas colocadas na história, né, do pensamento sobre o liberalismo e do pensamento liberal. Em particular, a pergunta sobre a relação entre liberalismo e autoritarismo, né? O André tocou nisso um pouco quando ele fala sobre como o liberalismo, se entendido de maneira unidimensional, em termos de liberdade para competição e troca no livre mercado, pode levar realmente uma descaracterização do fundamento da liberdade no sentido mais substantivo, no
sentido das relações sociais, no sentido também do contrato, dos acordos políticos, né? E aí, nesse sentido, liberalismo demais ou liberalismo unidimensional poderia levar à frustração dos aspectos mais emancipatórios dessa tradição, né? E aí, diante disso, a gente pode se perguntar, bom, o que está acontecendo agora no mundo, né? E aí eu coloco, em particular, o Trump como um signo para a gente, uma questão, né, para a gente pensar, um caso para a gente pensar, né? O que houve na tradição liberal dos Estados Unidos, em particular, que talvez abriu espaço, permitiu, fomentou, facilitou ou não, né, ou dificultou a chegada de uma pessoa como ele, de um personagem como ele, né? Me parece que tem um paralelo aí que a gente poderia pensar também entre as aporias da democracia, como o Rosan Vallon fala, e algumas aporias, algumas tensões estruturantes do próprio liberalismo, que são tensões, eu diria, que estão incutidas na realização concreta desse ideal de liberdade, né? Nesse ideal de liberdade concatenado em particular com a realização racional dessa liberdade, né? Porque tem uma coisa aí que está no pano de fundo, né, desse projeto liberal, desse projeto moderno, né, que é a ideia da autodeterminação coletiva racional, que eu acho que é algo que a tradição liberal e a tradição socialista compartilham, né? É um pano de fundo compartilhado das duas, que muitas vezes se perde de vista, né? Especialmente para críticos mais severos do liberalismo, a gente perde de vista que, bom, a ideia da autodeterminação coletiva racional, ela está tanto na escola de Frankfurt quanto ela está lá no contrato social, né? Essa realização, esse horizonte, talvez, que seja um mínimo denominador comum para a gente pensar o que a gente pode aprender com esse liberalismo e onde ele, enfim, onde ele se coloca em beco sem saída, onde ele, enfim, se contradiz, né? E onde ele encontra os seus limites. Acho que é isso que eu queria trazer para a gente conversar. De repente eu falo, só acaba sendo fomentado pela tua fala, Pedro Felipe. Eu acho que a primeira coisa, pensando nessa proposta que você traz também, trazer para respostas contemporâneas o que pode se aprender, eu acho que o primeiro, como eu acabei falando sobre o quanto que a forma como a gente pinta o liberalismo tem a ver com certa tradição de esquerda, isso diz respeito à história da própria esquerda. Quando o marxismo se estabeleceu, sobretudo na sua forma leninista marxista, com a revolução instaurada, né, no contexto do partido bolchevique, também se expandiu pelo mundo, não das sociedades industriais avançadas, mas sim daqueles que estavam, de alguma forma, tentando ingressar no mundo moderno. Quando aconteceu isso, um certo tipo de relação que poderia se associar entre socialismo e liberalismo foi posta à margem, né? No século XIX, você tem diversas experiências de socialismo e liberalismo juntos, mais experimentais, associacionistas. Tudo isso foi posto à margem, como sendo associada a ideais reacionários, e se estabeleceu um certo tipo de concepção de esquerda que é estadocêntrica e liberal, né? Que é a herança de Lenin, de Trotsky, né? Que, de uma certa forma, deriva de Marx, que você encontra em Marx, questão judaica, a forma como Marx lê de forma genial, uma crítica possível dos direitos humanos. Por outro lado, é uma tralha que ele lega a seus leitores de uma incompreensão do quanto que os direitos humanos são fundantes da forma de vida democrática, aquilo que o Lefort chama de invenção democrática, né? Os direitos humanos não são pré-políticos, eles são instauradores da forma política democrática, né? Todas as teorias, e aí que é o ponto que eu queria ressaltar, todas as teorias que compreenderam a história destinada à emancipação humana, e aí, no caso, o marxismo é um herdeiro do projeto racionalista moderno, a ideia de que poderia se acabar, encerrar a história numa determinação última pela razão, né? Uma sociedade racional adviria. Essa compreensão de história é uma compreensão que colocou os direitos humanos, tal como estabelecidos nas sociedades do presente, como sendo mera ideologia. O verdadeiro emergeria na forma de vida racional. E isso gerou todas as teorias de transição revolucionárias,
baseadas numa ideia de suspensão de direitos humanos por uma ditadura do proletariado, toda aquela que hoje pode ler como ladainha sobre transformação da sociedade, porque realmente ladainha porque tem muito de herança efetivamente religiosa, judaico-cristã, em toda essa visão de história, né? E são ladainhas que tiveram efeitos práticos muito concretos, né? De instauração de regimes ditatoriais ou autoritários e verdadeiros morticínios, né, na casa de milhões de pessoas, por uma ideia de um ideal que iria surgir a partir do processo revolucionário e que os direitos humanos poderiam ser suspensos, porque eram burgueses, né? Então, primeira coisa é entender que a natureza do fato liberal da democracia é assumir com o Claude Lefort, né, de que é esta base da democracia que abre a história. Ou seja, a história ela é indeterminada em última instância, ela é feita pelos seres humanos. Ela não está destinada a um fim, né? Você pensar uma forma social em que os próprios elementos em relação são capazes de produzir a sua própria história e não existe nada já jogado na história, é você assumir as sociedades humanas como eminentemente políticas. Isso é algo que é herdado por um raciocínio dos direitos humanos e do liberalismo, né? Beleza. Qual é o limite? Que já é o outro ponto. Que aí eu acho que, como o Felipe falou, eu concordo com a leitura do Marcelo Gaucher. O problema é que esta assunção liberal, em que de alguma forma se articula os direitos humanos com a ideia de mercado, não é suficiente. E aí que ele fala, é uma ilusão lúcida. Há uma lucidez, mas você não consegue organizar uma sociedade de forma despolitizada, né? A resposta à arte liberal de governar é por meio do regime representativo, por meio de criar dispositivos procedimentais, limitar os poderes. O que ela esquece, né? O que essa expertise extremamente importante, que podemos atribuir ao Montesquieu, que fez com que a gente não caísse numa ditadura no Brasil nos últimos anos, né? Que criou freios, criou possibilidades de limitação dos poderes, o que ela não consegue pensar? É aquilo que podemos chamar de momento Rousseau. Não existe sociedade humana sem formação de alguma coisa chamada vontade geral, sem uma instauração de uma vontade política, né? Então, o que está hoje manifestado nesses populismos de direita, que são aqueles mais fortes hoje em dia, né? E o que está associado naquilo que chama de extrema-direita é uma ressurreição de uma ideia de que precisamos do elemento político, né? De alguma forma, né, isso é retornar a questão do qual é o lugar do Estado como ordenador de uma esfera política, do território, de toda a linguagem que a gente imaginava que tinha sido superada pela globalização. E, nesse caso, a pergunta é: que forma política vamos dar para que essa democracia volte efetivamente a funcionar? Porque o liberalismo não dá conta, né? E aí que é o problema da resposta liberal, sobretudo na forma de que, digamos, foi o que o Felipe falou exatamente, a autonomia dos indivíduos se realizariam em relações de mercado. Qual é o que o Gaucher fala quando ele trata disso? O neoliberalismo, nesse caso, como a gente está acostumado a dizer, né, e é um bem controlado essa noção, ela é boa de usar. O neoliberalismo ele tem uma ilusão de que é possível construir uma sociedade de organização espontânea, sem pensamento, sem reflexão e sem vontade política. Só que isso não é possível, isso é uma ilusão, é uma utopia, né? Então, é necessário retornar à política, né? Enquanto que a gente está muito acostumado a falar economia estúpido, não é política estúpido, né? É política. Até nas questões mais elementares e mais fundamentais, direitos universais, sempre tem uma inscrição política. Você não pode falar de direitos humanos abstratos. Direitos humanos é dentro do território, dentro de um governo, dentro de uma forma de vida social, né? Direitos humanos abstratos pode ser tudo, né? Então, você tem que dar consistência política ao pensamento, né? E, nesse caso, o que aconteceu é que, digamos, o neoliberalismo, que poderia falar direita, não pensa isso, pensa em mecanismos automáticos, uma lógica
que a gente não precisa descrever muito, e a esquerda também virou uma esquerda meio globalista, pró-direitos humanos abstratos, e não consegue, por exemplo, pensar questões muito concretas. Brasil, não consegue pensar segurança pública no Brasil. De muitas vezes, por quê? Porque a partir de visões abstratas, que não consegue concretizar em problemas que são problemas, digamos, vamos pensar de forma mais robesiana, vamos pensar de uma forma mais clara, que algumas questões de respeito a como você consegue construir uma ordem política, né? Nem tudo vai se jogar, né? Porque uma parte boa da esquerda que não... A esquerda tradicional continuou estadocêntrica, às vezes leninista, stalinista, e surgiu uma esquerda liberal também que não tem respostas adequadas, né? Então, o desafio é responder a esse desafio, essa questão de retornar ao político, agora retornar de uma forma consistente, robusta, que não seja aquela que está aí pululando, que é uma espécie de reacionarismo que acha que vai conseguir aderir de novo à sociedade a uma ordem religiosa, misturada com certo tipo de libertarianismo, que é o que acontece hoje em dia, né? De uma forma, eu concluo, aquilo que se chama hoje em dia de extrema-direita tem variações. A extrema-direita francesa é bem diferente da americana e tem também convergências. Mas quando você faz a pergunta sobre os Estados Unidos, o Trump e todo esse movimento MAGA tem alguma coisa bem associada, sim, à tradição americana e que está mais próximo do anarquismo, talvez, do que o liberalismo. Se for pensar em termos liberais, o liberal é a esquerda, a esquerda que eles estão combatendo. O liberal, que é uma esquerda, digamos, liberalismo social, social-democrata, uma ideia de... Não é propriamente essa esquerda, porque essa esquerda também abandonou certas pautas social-democratas e se tornou mais identitária, entre aspas, né? Que é a luta que o MAGA se aproveita muito para criar a ideia de que temos que responder a isso. Mas, assim, esses movimentos de extrema-direita nos Estados Unidos estão associados ao libertarianismo, que é um anarquismo de, digamos, direita. É uma ideia de que uma sociedade pode se autodeterminar e que o Estado pode recuar, e até o ideal de sociedade sem Estado, né? E ela se mistura com uma ideia de um César, de um ditador romano, que seria o Trump, que iria conseguir botar também essa sociedade libertária para funcionar a partir de um desmonte do Estado por dentro, ao mesmo tempo que um fortalecimento do Estado em alguns aspectos. Então, é interessante que é uma mistura entre a ideia de que, de novo, o elemento político é importante, e aí tem toda a simbologia do Trump, dos atos de força, da ideia do soberano que decide, e também tem a ideia de você fortalecer aquilo que poderiam chamar uma tradição libertária nos Estados Unidos. Mas nisso daí, e eu entrego para o Felipe também, porque o Felipe ele acabou de escrever um texto sobre isso, esse tipo de tradição libertária, que de alguma forma conversa com Hayek, com o neoliberalismo, ela não tem nada a ver com o liberalismo à la Raymond Aron, que escreveu criticando essa versão do liberalismo do Hayek e falando, olha, o liberalismo é outra coisa. A tradição liberal dialoga muito bem com a social-democrata, dialoga muito bem com questões de direitos, com o papel do Estado, né? Então, existem aí diferenças grandes, e a própria extrema-direita europeia, ela também não é uma coisa, não é fascismo, é um termo que às vezes não permite pensar muito bem, porque ao mesmo tempo que ela tem elementos que falam do fortalecimento do Estado, ela também tem pautas também que acabam caindo numa ideia de que os indivíduos têm que ser autônomos. Então, o que a gente está vendo é uma colcha de retalhos de tradições. E as palavras, às vezes, elas fazem a gente escorregar e não conseguir pensar o tempo presente. Porque a gente bota fascista, nazista, neoliberal, e não consegue entender que o que está emergindo aí está pegando de diversas tradições históricas, às vezes. Eu não desenvolvi muito isso, mas tanto o Trump quanto a extrema-direita europeia, utilizando os termos, elas têm conversas, elas têm diferenças, e elas compõem a partir de diversas tradições. Tem liberalismo e tem antiliberalismo. É iliberal e liberal, a depender de qual o problema que está em pauta, qual é a agenda deles. Enfim, eu teria muitas coisas para dizer. Eu acho que, quer dizer, respondendo à pergunta, né, o que podemos aprender
com o liberalismo, eu iria na mesma chave que você foi, André, de falar é a política estúpido, ou o político estúpido, o que pode soar paradoxal, porque justamente uma das maneiras de olhar para o liberalismo, eu falei, né, do próprio livro do Rosan Malon sobre o capitalismo utópico, é o de que o liberalismo é uma utopia despolitizante. E parte dele mas outra parte, outro aspecto, outros autores, eu acho que são justamente os que nos permitem nos reconectar com a dimensão do político, né? Quer dizer, justamente acho que você falou muito bem, né? O efeito do marxismo, especialmente de um marxismo-leninismo mais dogmático sobre boa parte da esquerda, foi a geração de uma dificuldade de pensar politicamente, por pensar que a política seria apenas uma superestrutura, né, uma consequência do movimento da história movido pelas relações de produção, ao passo que os liberais políticos, desde o início do século XIX, desde um Constant, desde um Guizot, e no século XX, um autor fundamental, como que você falou, como o Raymond Aron, são autores que enfatizam justamente a necessidade de pensar a política e o plano das instituições políticas como um plano justamente da contingência, da ação humana, né? Um plano que não é movido por forças históricas cegas, e que é nesse plano que se garante, em última instância, a liberdade, tanto no nível individual, mas também no nível coletivo, porque é por meio da política, ou mais precisamente do político, que uma sociedade consegue se auto-instituir e não ser apenas o palco, né, de forças cegas que a própria sociedade não domina. Então, a minha própria trajetória de pesquisa, acho que em diferentes momentos, eu foquei muito em autores liberais, mas sempre preocupado com o que havia de político nesses liberais, né? Por exemplo, ao estudar Constant, estudar o tema da decisão, que tradicionalmente é associado também a tradições mais iliberais, a um Carl Schmitt, por exemplo, mostrar que não, em autores liberais, o tema da decisão pode aparecer de modo forte, às vezes com muita atenção, às vezes com muita dificuldade que os próprios autores liberais sentem ao tratar desse tema, né? E acho que o Aron está muito ligado a esse encontro entre o liberalismo e, eu diria mesmo, um realismo, entendendo o realismo como um tipo de teorização que parte da política e da especificidade da política, inclusive naquilo que ela tem de mais difícil de se conciliar com a moral, né? Parte disso como um ponto de partida. Mas só para também dialogar mais com o Trump, com esses temas contemporâneos, e pegando um pouco também um gancho que o André já pegou, o verdadeiro maior, né, desafio que o liberalismo já sofreu em sua história veio justamente das experiências totalitárias, né? Acho que os anos 1930 a 1940 foram um momento em que se constituiu uma alternativa, ou melhor, pelo menos duas alternativas a uma modernidade liberal, né? O conceito de totalitarismo, a gente sabe, é muito disputado, muita gente hoje em dia não gosta de totalitarismo, porque acha que isso equivale a aproximar o nazismo e o stalinismo, e são coisas que não são comparáveis, etc. Mas eu acho que acho que é um conceito que, enfim, a gente pode também passar horas problematizando, mas o que eu acho que o conceito tem de interessante é justamente apontar para essa alternativa a uma sociedade liberal no interior do próprio marco moderno, né? Essa é a grande novidade do totalitarismo, de usar as forças da própria modernidade, o racionalismo moderno, as próprias forças, né, da economia moderna, da indústria, a aceleração das formas de comunicação e tudo mais, para construir uma sociedade que não se percebe como aquela sociedade de indivíduos livres e iguais, aquela sociedade individualista, tal como descrita pelo Tocqueville, que se percebe como uma sociedade de corpo, né? Então,
a leitura que o Claude Lefort faz do totalitarismo como um corpo orgânico que remete, em alguma medida, a sociedades pré-modernas, mas que é moderna porque é um corpo que não é moldado pela tradição, por Deus, por um elemento transcendente, ele é um corpo instituído voluntariamente pelo próprio construtor da ordem social, né, pelo próprio líder do movimento totalitário, seja na sua versão comunista, seja na sua versão nazista. Então, os totalitarismos foram realmente talvez um exemplo mais acabado do que poderia ser uma modernidade iliberal. Isso está presente hoje em dia? Eu diria que não, ou eu diria que se há certos elementos disso, é num nível muito inferior ao da era dos totalitarismos. E não que os perigos sejam menores, talvez os perigos sejam até maiores, justamente porque são perigos que hoje em dia conseguem falar uma linguagem mais próxima da linguagem do liberalismo, ou pelo menos de certo liberalismo, né? Claro, as críticas ao liberalismo aparecem o tempo todo, né? O próprio vice-presidente americano, né? O J.D. Vance, o guru dele, aquele intelectual, acho que é Patrick Deneen, se eu não me engano, que eu confesso que eu não li, né, mas que até onde eu saiba, ele é conhecido justamente por ter feito toda uma diatribe contra o liberalismo e ter proposto, né, que a sociedade americana deveria se emancipar da tradição liberal, que estaria em crise, que seria responsável por todos os males da sociedade americana, né? Tem um grande jogo retórico aí, porque justamente há um jogo com os vários sentidos de liberalismo. O liberalismo é o fundamento da modernidade, naquilo que a modernidade tem de oposta à tradição, de oposta a um primado da vida religiosa, mas liberalismo é também, nos Estados Unidos, um nome genérico que se dá para a esquerda, para o progressismo, né? Então, há um jogo retórico, inclusive uma maneira de caracterizar o liberalismo como algo que não é imparcial, é parcial a favor de um lado da disputa política, que é a esquerda. Mas, apesar de teorias como essas, né, quer dizer, o Trump está longe de propor a superação da sociedade moderna liberal, tal como ela está instituída, e uma forma alternativa de organização social. Ele mesmo, eu diria, mesmo que ele use, né, um palavreado que por vezes foi usado pelo próprio Hitler, apesar disso tudo, ele está longe de propor aquilo que por exemplo, a Hannah Arendt usou para caracterizar o totalitarismo, que é a ideia de leis, seja leis da história, seja leis da natureza, como algo que levaria a uma outra forma de organização social. No fundo, o que ele fala contra os seus adversários é mais ou menos o mesmo que os seus adversários falam contra ele, né? Os adversários do Trump falam que o Trump é uma ameaça à democracia, o Trump inverte e fala assim, não, são os democratas que aspiram a uma ditadura, eles me perseguiram politicamente, instrumentalizaram o sistema de justiça, a liberdade dos americanos está em risco, né? O Bolsonaro faz a mesma coisa aqui no Brasil agora, inclusive prisão domiciliar, ganha, né, uma certa plausibilidade esse discurso de que quem está ameaçando a democracia são eles, e nós da extrema-direita que somos os verdadeiros defensores da liberdade. Então, eu diria que é quase que uma apropriação oportunista de traços do liberalismo, mas claro que a favor de projetos autoritários. Ao passo que, nas várias versões que nós temos hoje de política progressista, o André falou de algumas delas, né, algumas mais ligadas a uma pauta mais globalista e mais cosmopolita de expansão de direitos, outra parte da esquerda mais estatista, outra mais ligada a pautas também chamadas de identitárias, a gente pode passar horas também discutindo esse termo, mas o ponto é que todas elas também têm algo de liberal, no sentido de defenderem direitos, de defenderem liberdades, pelo menos, eu sempre digo também que a própria liberdade é do próprio grupo, todo mundo defende, né? Não necessariamente defende liberdade para todo mundo, mas algum aspecto, né, da tradição liberal acaba
aparecendo. Isso acho que acena para aquilo que eu estava falando no começo, que é o lado incontornável do liberalismo, né, nos tempos atuais, como realmente é difícil ter um liberalismo integral, puro, né, que não tenha aspectos também de outras tradições, de outras ideologias, mas também é difícil encontrar algum discurso que não tenha algum elemento liberal, no sentido de alguma valorização da individualidade, dos direitos, da proteção de minorias, da própria lei, né? E isso contribui para a palavra liberal perder um certo sentido, o que é um ponto de partida também de um outro livro que eu li recentemente, do qual eu gostei bastante, que é o do Michael Walzer, né, também um teórico político estadunidense, bem famoso, bem importante ao longo das últimas décadas, mas que tem um livro bem recente, de 2023, que é The Struggle for a Decent Politics, on Liberal as an Adjective, que ele justamente parte dessa constatação de que falar eu sou liberal hoje em dia não significa mais muita coisa. O que a gente pode entender é que o sentido de liberal como um adjetivo para outros substantivos, ou seja, para outros compromissos políticos, né? O próprio Lucas falou um pouco disso no começo, né? O que é, por exemplo, ser feminista liberal, o que é ser socialista liberal, reatando com essa tradição que o André bem lembrou, por vezes soa como um grande absurdo, e está longe de ser um absurdo, porque há uma vasta tradição de socialismo liberal, né? Socialismo liberal italiano, o próprio Stuart Mill. Uma coisa interessante que você falou, que eu acho que a pessoa, quem está escutando pode achar estranho, você falou proteção de minorias. Isso, a pessoa pensa assim, mas isso não é liberalismo. Não, isso é, por um dos problemas liberais clássicos, que está em Tocqueville, que está no constitucionalismo, é a defesa das minorias, é o medo, né, que se tem de uma sociedade que depois podemos, no século XIX, começou a chamar de sociedade de massas, de uma tirania da maioria sobre a minoria. Então, o problema clássico do liberalismo é de defender os direitos, mesmo daqueles que sejam minoria da minoria de uma sociedade. Então, e isso, algumas vezes, baseando-se, seja na Constituição, ou seja, uma ordem constitucional que garante, a partir de princípios, a proteção dessa minoria. Então, mesmo que se forme a maioria, a Constituição impede que essa maioria exerça uma tirania sobre a minoria, seja também sob a forma de direitos humanos, que é a ideia, por exemplo, de que existem direitos universais que se aplicam a toda e qualquer forma de sociedade, né? E são duas pautas que hoje em dia estão muito associadas à esquerda. Pois é, a esquerda, mas também a direita, né? Porque eu diria que hoje quase todo mundo se reivindica parte de uma minoria que precisa ser protegida, né? Quer dizer... Que é outra coisa bem interessante. Entender por que a lógica da minoria prevalece, né? Como que boa parte da direita e da extrema-direita responde a esse discurso chamado de identitário, por exemplo, ao antirracismo, e por aí vai. Muitas vezes você pode falar assim, não, mas existe também racismo contra os brancos, né? Ou eu sou branco, mas pertenço a tal outra minoria, né? Quer dizer, há uma espécie de briga por quem é o mais minoritário, por quem é o mais oprimido e quem precisa de mais garantias de liberdade contra o seu oponente, né? Então, isso é uma certa gramática liberal, usando que liberal sem remeter a nenhuma teoria precisa, e falando bem liberal no sentido, ao mesmo tempo, desidealizado, né? O liberalismo, mas também não no sentido pejorativo, liberal como justamente essa gramática que serve para uma sociedade moderna individualizada, né? Na qual as alternativas que seriam realmente iliberais, como foram os totalitarismos do século XX, essas alternativas parecem muito distantes, né? Então eu também como você, tenho uma certa resistência em usar o conceito de fascismo para a atualidade. E não que, deixando claro, não que não haja similaridades entre a extrema-direita atual e os partidos fascistas, as lideranças fascistas, porque os fascistas constituíram, enfim, mananciais de exemplos que são imitados. O Trump pega ali uma frase do Hitler e usa para falar dos imigrantes, o Bolsonaro faz... Eu diria que são traços, mas não é estrutura, né?
para fazer a distinção psicanalítica. Há traços fascistas, mas não há uma estrutura fascista. E também não há o sujeito fascista, subjetividade fascista. Subjetividade que alimentou o nazismo e o comunismo, ela existe hoje em dia. Né? O sujeito maga é o sujeito do nazismo. Assim, há abismo de diferenças na estruturação psíquica, libidinal dessas pessoas que a gente poderia debater. Não vamos debater aqui. Mas você não tem um sujeito totalitarista. Você não tem a mobilização da guerra e das tropas que não se desmobilizaram, que levou, por exemplo, ao movimento fascista. Tem uma série de questões que geram diferenças muito grandes. A analogia curto-circuita e faz que a gente não consiga pensar muito bem o que está acontecendo. Né? O sujeito desses movimentos de extrema-direita é um sujeito que, às vezes, pode dizer extremamente da sociedade neoliberal, dessa sociedade, das redes sociais, do mundo digital, da sociedade de consumo. Não é um sujeito fora disso, contra a sociedade burguesa, da sociedade mercantil, não. Sou completamente dentro e que não está nem um pouco disposto a sacrificar sua própria vida em nome da pátria, da nação, nada disso. Ainda que traga certos elementos, assim, bricolagens individuais, que dão um certo tipo de fantasia deles que participam de alguma coletividade. Não, sim, exatamente. Acho que o que hoje em dia impede o retorno de um totalitarismo como foi o do século XX é justamente o triunfo de um certo fato liberal, né? De uma certa uma certa presença incontornável do indivíduo detentor de direitos como fundamento da legitimidade, o que pode aparecer na uma forma mais saudável, mas também uma forma patológica, beirando esses anarcocapitalismos, né, ao qual você fez diferença. Né? Ao mesmo tempo, a questão dos regimes e dos modelos políticos ainda está colocada. Né? Eu acho que não está mais em jogo uma sociedade totalitária. Né? A sociedade totalitária realmente é algo que perdeu apelo, seja na sua versão comunista, mas seja também na sua versão nazista. Mas a democracia liberal, esta sim, está sob forte ataque, um ataque tanto interno quanto externo, né? Tanto, quer dizer, há forças na própria democracia liberal que trabalham para subvertê-la, e o desafio é como lidar com essas forças sendo liberal, né? Ou seja, não procurando suprimir essas forças por meios que não sejam os da própria democracia liberal, o que envolve o uso do poder judiciário quando essas forças políticas infringem a lei, mas do ponto de vista político, a gente sabe que só a repressão judicial não é suficiente, é preciso também a batalha política propriamente dita, o convencimento, mas a pressão é também externa. A gente tem hoje, quer dizer, potências emergentes, né, e que configuram esse novo mundo multipolar, que é louvado por muitos, inclusive por muita gente da esquerda, que é um mundo que, na verdade, certas potências trazem modelos alternativos ao da democracia liberal. Uma alternativa que também não é tão clara, né? Não é tão clara como foram justamente os modelos totalitários e que poderiam ser, digamos assim, exportados e propagandeados de maneira mais explícita, né? Hoje em dia, pouca gente fala assim, não, vamos imitar a China de Xi Jinping ou vamos imitar a Rússia de Putin. Acho que pouca gente fala isso, eu não sei nem o que... Se alguém falasse isso, eu não sei nem exatamente... O que é mais bizarro é a nossa esquerda que luta aqui por certos tipos de pautas, é a mesma que às vezes paga pau para Putin, né? Aquelas coisas bizarras que tem a ver com as incoerências em relação às decisões políticas. Porque talvez o regime mais próximo do que poderia se chamar de fascismo e que mais poderia a possibilidade de estruturar um regime fascista seria o de Putin hoje em dia. Mais do que uma China, que é bem diferente. E a esquerda brasileira, por exemplo, ela tem um certo tipo de russofilia até hoje. Que é uma coisa curiosa essa, né? Que às vezes a luta contra o liberalismo, às vezes faz associações em que as posições políticas que aparentemente são antagônicas se encontram nisso. No caso, na geopolítica acontece porque o Putin também representaria um certo anti-imperialismo norte-americano, e isso iria englobar um caldo de opções políticas. Né? Se eu sou anti-Estados Unidos, sou a favor do Putin.
e leva a incoerências nas decisões. Você, ao mesmo tempo, defende direitos de minorias aqui e defende um governo que prende homossexuais na Rússia. Então, são coisas que não cabem na mesma agenda política, mas no plano das opiniões públicas cabem, de alguma forma, na cabeça da pessoa. Pois é, porque, como eu estava falando, quer dizer, o liberalismo tem algo de inescapável, mas ele, por si só, não organiza mais uma visão de mundo coerente e autossuficiente. Então, boa parte dos atores políticos combinam elementos liberais e iliberais. A extrema-direita, como eu estava falando, quer subverter a democracia liberal, mas usa argumentos ligados ao liberalismo para defender os seus próprios direitos, para acusar os seus adversários de fazerem perseguição judicial e por aí vai. Essa esquerda sobre a qual você está falando faz uma articulação que, na cabeça de muita gente, faz todo sentido, na minha, acho que no seu também não faz muito sentido, que é a seguinte, né? Nos nossos países ocidentais, o máximo de direitos para as minorias, o máximo de direitos LGBTQIA+, o máximo de direitos para as mulheres, etc., fora do Ocidente, né, na Rússia, no Irã, etc., não vamos falar sobre mulheres, sobre homossexuais, porque quem faz isso está defendendo o imperialismo americano, né? Uma forma de, vamos dizer assim, né, defender o liberalismo no Ocidente, só que em escala mundial, que vençam as forças iliberais, né? Porque elas seriam anti-imperialistas, né? É uma dificuldade de entender que o interno e o externo podem não assim, a relação entre um e outro pode não ser mecânica, né? Não é porque homossexuais são reprimidos na Rússia ou no Irã que eles vão ser automaticamente reprimidos aqui, mas existe também alguma articulação, né? Um mundo em que Rússia e Irã forem mais fortes será certamente um mundo com menos liberdade LGBTQIA+, e isso tem repercussões no fortalecimento de partidos de extrema-direita na Europa e por aí vai, né? Então, as coisas... É menos simples do que boa parte da esquerda gostaria de supor, essa articulação entre o máximo de liberdades aqui e o mínimo de liberdades fora em nome do anti-imperialismo. O último ponto que me vem à cabeça, né, em que pé fica, né, esse ideário liberal diante do aparente ataque ou declínio de suas instituições portadoras, né? E aí eu falo de duas em particular, tanto do Estado Democrático de Direito fundado na separação de três poderes e nesse tipo de balanço e de alternância de poder, né? De que, enfim, o jogo amigo-inimigo é um jogo regrado, que deve continuar e pode continuar, né? E, por outro lado, a imprensa, né? Que é uma coisa que a gente não falou, mas é uma instituição importantíssima, eu diria, na tradição de pensamento liberal, né, na política, que para mim são duas instituições que estão em jogo, em perigo, né, fragilizadas agora, e o que isso nos diz, né, sobre esse ideário, o que isso nos diz sobre as condições de sua realização, né? Isso também não é uma história nova, né? O Habermas estava falando sobre isso lá na crise de legitimidade também, enfim, apostando que é necessário recuperar o projeto iluminista, né, nos termos dele e tudo mais. Mas é isso, assim, a alternância democrática, né, e a possibilidade, eu diria, a alternância democrática é um termo mais técnico, mas assim, a possibilidade da discordância organizada, né, dentro do cenário político, e a possibilidade ao mesmo da imprensa como essa instância, né, de autorreflexividade, de esclarecimento, né, dentro de uma sociedade, né, baseado na transparência, no conhecimento, enfim, na circulação da informação e daí por diante, né. Me parece que essas duas instituições liberais cruciais estão em perigo, né, e aí, enfim, o que a gente faz em relação a isso, né? Isso indica um declínio do ideário liberal ele mesmo? Será que ele chegou ao seu fim, né? Chegou, enfim, ao limite das suas condições de realização, né? Ou é justamente esse declínio dessas instituições que motivaria uma recuperação, né? Em outros modos desse ideário? Eu acho que o que me faz pensar em relação a esse ponto
de fato, a opinião pública no mundo moderno, você lembrou bem o Mudanças Estruturais de Esfera Pública, do Habermas, ela já lida com um problema que o Habermas chama, quando fala da mudança estrutural, que é o processo de feudalização da opinião pública, que ganhou uma nova característica com esse novo médium, né, mídia tecnológico, que são as redes sociais. De alguma forma, eu entendo que esse espaço público, a gente tem um certo gosto, sobretudo quem gosta de pensamento crítico, catastrofista, né? Tá tudo acabando, toda a culpa é da fake news, como se não tivesse fake news antes. Vamos lá, vamos ler Hannah Arendt no início do século, no metade do século, falando sobre os mesmos problemas que a gente está lidando hoje. Essas mudanças são mudanças que, até em algum sentido, são de maior democracia, né? Por isso que eu tenho sempre, ao mesmo tempo, eu tenho diversas críticas em relação a esse mundo das redes sociais, da internet, nas suas patologias, mas são um aprofundamento do processo de democratização, quando a gente pensa que essa entropia maior também é uma desintegração da tipo de federalização que o Habermas estava analisando, que é essa articulação, digamos, oligárquica entre poderes econômicos organizados e poderes políticos estatais. O Habermas estava falando da mudança estrutural, né, que era o mundo da indústria cultural, no sentido televisão, né, e grandes corporações capitalistas. É isso que foi completamente estruturado. O que está emergindo é uma coisa de muito pouco tempo, 10, 15 anos, e a gente não sabe o que está acontecendo. Dizer que já acabou a democracia por causa disso, não. Também, de alguma forma, a integração cultural que era promovida também atendia interesses de grandes corporações capitalistas, para a crítica ao capitalismo, a relações de dominação muito bem estabelecidas, a um establishment. E hoje em dia você tem uma certa multiplicação de outsiders entrando na cena pública que às vezes não se via, e hoje em dia se vê, e tem que se lidar entre processos reflexivos, entre assim, processos de aprendizado nisso também, né? Até quando você vê esses movimentos de direita que surgem, para quem conhece a história do Brasil sabe que essas figuras elas sempre existiram, de alguma forma se fortaleceram com esse mundo, mas não é muito diferente do Brasil e certo tipo de conservadorismo que a gente conhecia. A questão é que eles ganharam voz, voto e plataformas. Isso é democracia de alguma forma. O que não pode é esse tipo de força fazer um golpe e estabelecer uma ditadura. Mas faz parte da democracia a acentuação dos conflitos. E o espaço público plural é um espaço público conflitual. E aí tem a sacada que o Gaucher toca, o Lefort também, que a forma da democracia é essa institucionalização do conflito como meio de unificação da sociedade, né? O uno da sociedade democrática é por meio desse conflito que está o tempo todo gerando, de alguma forma, uma unidade na sociedade, unidade nesse conflito. É esta a magia da democracia. Quando você tenta dar um tampão e dizer acabou o conflito, na verdade você vai levar a explosão logo depois, por meio do autoritarismo, né? E veja como é que a gente também, de alguma forma, né, passa por processos de transformação sociais que só depois a gente vai perceber, e tem várias coisas. A moda agora é ser pessimista, porque também o ambiente do mundo é horrível, mas muitas coisas que a gente está vendo agora podem ser lidas daqui a 10, 20 anos como um novo iluminismo, como um novo renascimento cultural, né? Não quero dizer que vai ser isso, mas é porque os grandes momentos de transformação são momentos também de grandes perturbações, né? Você pega a história, os grandes momentos são momentos também de transições que são plenas de violências, de transformações pouco compreensíveis, de loucuras, e daqui a pouco você vê, calma aí, olha que coisa que aconteceu. Eu não sou saudosista da sociedade que a gente deixou de ter. O que eu diria em termos de proposição, nesse caso, Pierre Rosanvallon, que a gente está publicando, é um cara ótimo para isso. Você tem que avançar na democratização, no sentido de desdobramento das formas democráticas. O que você tem não trabalhar no registro do quadro institucional que foi legado do pós-guerra, e avançar em novas formas de legitimação, avançar em novas respostas sobre justiça. É o que ele mostra em legitimidade democrática, é o que ele mostra em cidades iguais e o bom governo. As possibilidades de democratização do poder executivo postas hoje são enormes.
os avanços também do ponto de vista das formas de legitimação são enormes. Agora, se você pensa que só tem legitimação democrática eleitoral e burocracia estatal e resolveu a democracia? Não resolveu. Né? Você tem uma série de apelos, até patologias, que tem a ver com novas reivindicações. O Zovalon fala da proximidade, da imparcialidade, da reflexividade, fala da reivindicação de governos que são próximos, que são interativos e escutem. Esses atores, mesmo em formas patológicas, estão respondendo a esses sintomas. A questão é como que se olha para isso. E aí vem, mais uma vez, o aprendizado da esquerda. A esquerda está acostumada a sentar em berço esplêndido e criticar a sociedade como dominada e em colapso, em vez de se pôr a fazer política com arte política. Né? Quem está hoje em dia fazendo da pior forma possível do ponto de vista da democracia, mas com esperteza a arte política, são esses atores que estão emergindo, que a esquerda diz, o mundo vai acabar, temos que salvar a democracia. Mas que democracia vocês estão propondo, além de ficar declarando que o mundo vai acabar? Né? São questões que é para inquietar mesmo, porque, no fim das contas, não existe bala de prata e nem salvação. Democracia se faz pela arte política. O que você precisa é avançar em arte política. Para terminar a coisa, o Sociedades Iguais, que a gente publicou do Rosan Vallon, é interessante quando ele fala como é que se responde à questão da igualdade hoje em dia. Não é voltar para Estado social redistribuidor. Isso acabou. A sociedade se transformou. Mas isso também não quer dizer que a redistribuição não é importante. É importante, a redistribuição e também a igualdade de chances. Mas ele fala, o que está aí em cena é exigências de igualdade em que você tem que focar no laço social, que ele chama de igualdade e relação. Porra, isso precisa de muito trabalho, né, político. Né? Política dá trabalho. Muito trabalho político. Investir as cartas naquilo que é o que faz problema hoje em dia, que é fazer sociedade. Multiplicar as formas, as criações de se fazer sociedade, em vez de ficar preso em repertórios antigos. Né? O Estado, protetor, uma esquerda que critica a sociedade tem os mesmos mecanismos de sempre, que acaba criando os mecanismos e eles mesmos entram em falência, e daqui a pouco surge uma nova força que desmonta os mecanismos que foram criados. Né? Uma sociedade baseada na singularidade. Né? O Rosan Vallon aponta isso, uma sociedade de singularidade, não é mais sociedade que foi lida pelo marxismo do século XX, é uma outra sociedade, é um outro capitalismo. Então, é usar a cabeça e fazer política, né? Usar a cabeça no sentido de ter imaginação e fazer política. E tem autores bons, como o Pierre Rosan Vallon, que propõem efetivamente, escreve sobre. Né? Realmente aponta para uma efetividade institucional, avançar no desdobramento da democracia. Ou seja, se tem essas forças que dizem que a solução é reduzir a democracia, ou ficar na ideia de que temos que salvar a democracia repetindo fórmulas de sempre, né, é preciso desdobrar a democracia, complexificá-la. Né? E para isso, uma forma de você fazer uma forma importante de se avançar nisso também é abrir mão da busca de salvadores. Não, muito bom. Só para pegar um outro aspecto dessa pergunta, né, Lucas, que você falou do declínio de dois pilares institucionais da democracia liberal, que são que a imprensa, o André falou mais, a questão das redes sociais, e você falou também do equilíbrio de poderes. E é sempre bom lembrar, né, como o arranjo que serve de pilar à democracia liberal e que tem suas origens em regimes que nem eram chamados assim ainda, né, que no início do século XIX se chamava de governo representativo, e esse governo representativo, inicialmente oligárquico, foi democratizado e se transformou no que hoje nós chamamos de democracia liberal. Ele sempre foi uma forma relativamente aberta, né? O André começou falando sobre Montesquieu, que consagrou a ideia do equilíbrio de poderes, mas a própria descrição que ele estava fazendo era a descrição da monarquia inglesa do século XVIII, que era muito diferente de qualquer democracia atual, né? Não apenas pela restrição do sufrágio, mas os próprios poderes eram muito diferentes, né? O próprio poder judiciário, o
Montesquieu, embora coloque lá, seja até uma certa inovação dele, ele claramente tem um papel mais reduzido. Montesquieu fala do judiciário como invisível e nulo, na verdade, são os júris de cidadãos, né? O judiciário sequer é um corpo, e em boa parte das teorias sobre os poderes políticos, no final do século XVIII, no início do século XIX, mal se fala sobre o poder judiciário. Quando se fala que o judiciário não chega a ser um corpo como os outros dois poderes. A preocupação principal era a relação executivo-legislativo, com uma crítica das monarquias da época, que levava os autores liberais a defenderem uma supremacia do poder legislativo, associando a supremacia da própria lei e da Constituição à supremacia do legislativo, mas, ao mesmo tempo, temendo a onipotência do legislativo e, portanto, propondo maneiras pelas quais o chefe do poder executivo pudesse colocar freios no legislativo, ou mesmo invocando, como faz Benjamin Constant, até disse no livro, evocando um poder neutro que poderia arbitrar entre os poderes. Mas no século XIX, justamente nessa primeira forma do governo representativo, o grande destaque ia para o poder legislativo como um instituidor da lei. No século XX, se tem uma grande novidade, uma das maiores novidades do século XX, que foi esse crescimento exorbitante do poder executivo. O próprio Rosanvallon trata disso, né, no Bom Governo, essa presidencialização das democracias, mesmo das democracias que são parlamentaristas, elas passam a ter no chefe do poder executivo a figura política central, e está ligado a isso toda uma mudança de visão sobre o que é a democracia, né? A democracia não é menos a instituição de uma lei comum, de uma lei geral, e mais essa eleição de uma liderança, né? O próprio tema, né, do líder, da dominação carismática, como diz o Weber, passa a ser central no século XX, e de algum modo a gente é herdeiro disso, mas acho que o poder que tem se destacado muito nos últimos anos, nas últimas décadas, é o poder judiciário, né? Esse poder que nos primórdios do liberalismo era importante como garantidor, né, da lei, da proteção das minorias, mas ao mesmo tempo era visto como um poder invisível, nulo, quase como um simples aplicador imparcial ou mesmo automático da lei. Hoje em dia é percebido como um poder central, um poder que desperta muitas paixões, né, boa parte, né, aqui no Brasil particularmente, boa parte da extrema-direita, a guerra dela é contra o judiciário, né, um pouco de atualidade, né, a gente vê que aparentemente o grande plano eleitoral da extrema-direita no Brasil, do bolsonarismo, é menos chegar à presidência e mais eleger uma grande bancada de senadores para fazer impeachment de ministros do STF, né? Você vê como a própria lógica... Que é curioso que emergiu do judiciário e também se tornou uma força anti-judiciário, né? No sentido, vou pegar a história da emergência desse mesmo grupo, né? Porque sim, foi no rescaldo da Lava Jato, Não, e você vê como nos próprios Estados Unidos, a questão da composição da Suprema Corte, às vezes parece que toda a disputa política gira em torno da indicação dos membros da Suprema Corte, como se a Suprema Corte, que fosse a instância soberana, e todo o resto fossem maneiras de chegar indiretamente ali, né? E não que seja de fato, né? Acho que tem também uma certa maneira como as coisas são representadas, como as narrativas vão sendo construídas, mas acho que esse tema, né, da judicialização da política, talvez até já esteve mais na moda antes. Hoje em dia o debate sobre crise da democracia virou um pouco a página, né, desse debate sobre a judicialização da política, mas acho que são coisas interligadas, né? A gente hoje em dia tem uma noção muito mais elaborada do que é o poder judiciário, são até ingênuas as descrições que Montesquieu ou autores da época faziam, só que não, poder invisível e nulo é um poder constitucional, é uma instância de decisão, não existe simples aplicação da lei, é uma instância que gera o direito. Mas eu acho que justamente há um desconforto com essa situação, né? Uma situação que tem uma certa relação com o próprio neoliberalismo, entendido de maneira ampla, com essa radicalização do individualismo, com o direito sendo a instância por excelência para regular
as relações entre os indivíduos, e falta justamente o que o André estava falando um pouco, né? Um maior esforço de politização, de construção de projetos políticos, né? Da briga, quer dizer, do horizonte político não se resumir à prisão do Bolsonaro ou o impeachment do Alexandre de Moraes, a gente ser capaz de formular projetos políticos e colocar esses projetos na arena pública. É uma dificuldade que boa parte das forças políticas hoje enfrenta, né? Porque todas elas, de algum modo, um pouco como o André estava falando, né? Lidam com vocabulários, com linguagens, com imaginários que remetem a uma sociedade, em parte, já superada, né? E torna-se muito difícil formular programas políticos para essa sociedade complexa que nós temos diante dos nossos olhos, né? É isso. Acho que a gente pode ficando por aqui. Foi uma excelente conversa, muito rica. Queria agradecer, Felipe, pela tua presença, por aceitar nosso convite mais uma vez. É muito bom ter você aqui para a gente bater esse papo. André, você tem algum aviso, algo no horizonte aí do ateliê para falar com o pessoal? Só primeiro convidar vocês a conhecerem a bibliografia que a gente também, de alguma forma, discutiu aqui, né? Eu acho que o Pierre Rosanvallon, os livros que está publicando dele, já publicamos 4, logo vem o Bom Governo, no final desse ano, no início do ano que vem. Marcelo Gaucher, vamos começar a publicar, vai sair esse ano, logo, com participação do Felipe Freller, com a apresentação do Felipe, com tradução do Felipe do capítulo central do livro, do Marcelo Gaucher. Então, acompanhar esse editorial da gente, que é muito centrado no problema da democracia. Livro do Sérgio Pogan também, Sociedade em Laços, Teoria do Vínculo Social, outro livro central para a gente debater essas questões. Então, convido a conhecer o editorial da gente. O livro Ciclo de Humanidade, volume 1, Democracia, Solidariedade e Política, que tem uma série de entrevistas em torno do tema. Convido vocês a conhecer esse editorial. Nós vamos também fazer um debate aí na USP em torno do Raymond Aron, né, Felipe? Sim. 120 anos de nascimento de Raymond Aron, né, na semana franco-uspiana, né, em parceria com pesquisadores franceses. O Sérgio Pogan vai ser o nosso vínculo francês, além do próprio autor que a gente vai debater, que é o Raymond Aron, né, em setembro, né, 26 de setembro, se eu não me engano. Isso, vamos estar lá. Felipe Freller, eu, a Alessandra Maia e o Sérgio Pogan, em torno da obra desse grande pensador, muito pouco estudado no Brasil, preocupante isso, que é o Raymond Aron, né? Então, vai ser a oportunidade da gente avançar nesse debate, mais uma vez, agora lá na USP. Então, é isso. Valeu, André. Então, a gente vai ficando por aqui com mais um Conversa de Ateliê e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado.